Olá amigos, ligados aqui no canal do Ariel Seuba no YouTube, um abraço, obrigado por você estar aqui buscando informação. O vídeo de hoje, nosso tradicional vídeo do dia, o vídeo que eu vou converter, ou melhor, o assunto que eu vou converter em formato vídeo, é um assunto que eu já trouxe bastante aqui no meu canal no YouTube, que é com relação à AIDS, né? Tenho vários vídeos sobre supostas curas da AIDS, pesquisadores buscando a cura dessa terrível doença, e aí eu tive aqui um comentário. Lembrando que você quiser comentar os nossos vídeos, trazer sugestões, são sempre bem-vindas, né? Aqui é um comentário de um espectador, digamos assim, do nosso canal, e eu vou transformar o comentário dele em vídeo. Olha só o que ele escreveu. O nome dele aqui é The Sensual World, né? Nome fake, digamos assim, né? Mas enfim, ele escreveu: Olá Ariel, poderia comentar algo sobre a doença íris, que acontece com os portadores do HIV/AIDS. Já li bastante na imprensa americana, mas quase nada aqui no Brasil. Não consegui encontrar nada em português, ele diz, mas em inglês se acha bastante coisa. Se chama então íris. É bastante perigosa, pode contrair quando a defesa do corpo está em baixa, daí ao começar pela primeira vez, os retrovirais pode acontecer de contrair essa íris e ela pode matar. Para mim isso é um assunto novo, nunca tinha ouvido falar dessa íris, dei uma boa pesquisada, realmente tem muito material em inglês, eu traduzi alguma coisa para poder transformar aqui em vídeo para você nesse momento. Vamos então, executando aqui a sugestão da nossa audiência. Vou trazer então para você informações, tenho certeza que vai agradar muita gente, porque eu fiz vários vídeos sobre AIDS porque teve muita repercussão, muitos acessos, muitos comentários, então com certeza isso me fez trabalhar bastante aqui neste assunto. Aquilo que dá audiência, obviamente você acaba se dedicando mais, e é um assunto importante, porque envolve saúde, e saúde é um dos itens que eu mais gosto de trazer aqui no canal, tá certo? Primeiramente, a doença no português, ela se chama Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune. Ela vem do termo íris, ou iris, melhor dizendo, né, no inglês, porque ela deriva das palavras, né, traduzidas. Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, né, então iris, I-R-I-S. Eu tenho aqui uma pesquisa para finalizar e tenho aqui a explicação do que é, então, esta doença. Lembrando que você, que talvez sofra dessa doença, ou mesmo da AIDS, tiver algo a colaborar, deixe seu comentário aqui abaixo. Ajuda todo mundo quem vem assistir o vídeo, quem está aqui nesse momento, porque quer a informação. E todo comentário é muito bem-vindo, tá bom? Então, se você tiver algo a acrescentar, lembrando que eu não sou expert nesse assunto aqui específico, todo item a adicionar sempre será bem-vindo. Se você tem algo a incrementar, por favor, utilize os comentários para isso. Esta é a grande vantagem das informações na internet. Os leitores podem participar. Antes do convite, então, inscreva-se aqui no meu canal no YouTube, acione o sininho aqui embaixo, só assim você fica sabendo. Quem está inscrito recebeu a notificação de que tem vídeo novo, pelo menos é para ser assim, né? Às vezes não acontece, eu sei, mas a maioria das vezes sim. Então faça isto, você ganha a informação, a notícia, e nós ganhamos a sua inscrição. Estamos na meta de chegar a 1000 inscritos, estamos quase lá, falta bem pouco. Ajuda-nos então a chegar nessa meta. Se gostou do vídeo, dá aquela curtida, curta já para não esquecer. No final você já quer passar para outro vídeo, que eu sei, né? Curta já. Se porventura você não gostar do vídeo, pode descurtir no final, não tem problema nenhum. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá igualmente eu te convido a deixar a sua sugestão e aproveitar todo o conteúdo que tem lá e é postado diariamente. Bom, a síndrome inflamatória de reconstituição imune, Síndrome inflamatória de reconstituição imune, a IRIS, é uma reação imunopatológica caracterizada por novas ou recorrentes manifestações inflamatórias associadas a uma infecção oportunista, que se manifestam após o início de uma TARV efetiva. Uma das suas subcategorias é a chamada IRIS paradoxal,
quando as manifestações de uma doença oportunista já em tratamento se exacerbam após o início do tratamento antirretroviral. Uma das manifestações mais comuns da AIDS associada à tuberculose, infecção oportunista mais frequente na infecção pelo vírus HIV, principalmente em países em desenvolvimento. A AIDS-TB paradoxal geralmente se apresenta com febre, sintomas recorrentes, piora de imagens radiológicas ou de linfonadomegalia, apesar de tratamento efetivo para a tuberculose. Uma contagem de linfócitos T-CD4 mais baixa e um intervalo mais curto entre o início do tratamento para a tuberculose e o início de TARV são fatores de risco reconhecidos para o desenvolvimento da AIDS. Por ser uma condição de alta morbidade, levando à hospitalização em 25% dos casos, formas de prevenção do desenvolvimento da AIDS-TB são altamente desejáveis, especialmente se permitirem a administração de TARV o mais precoce possível. Entretanto, nenhuma estratégia foi estabelecida até o momento. Recentemente, um estudo investigando o uso de corticoide como forma de prevenção para a AIDS-TB foi publicado na The New England Journal of Medicine, mostrando o que pode ser uma alternativa em pacientes de alto risco. O estudo envolveu 240 pacientes com mais de 18 anos, diagnosticados com HIV e que ainda não haviam iniciado o TARV e que estavam no primeiro mês de tratamento para tuberculose, possuindo ou tendo diagnóstico microbiológico ou clínico, com boa resposta ao tratamento empírico. Esse TARV que você está ouvindo aí é o tratamento retroviral. Os participantes foram randomizados para receber 40 mg por dia de prednisona por 14 dias seguidos, de 20 mg por dia por mais 14 dias, ou ainda placebo, a serem iniciados em até 48 horas do início da TARV. Foram excluídos gestantes, pacientes com diagnóstico de sarcoma de Kaposi, é isso? Tuberculose meníngea ou com comprometimento de pericárdio, tuberculose resistente à rifampicina ou com tratamentos diferentes de RHZE, co-infectados com HBV, com resposta clínica insatisfatória ao tratamento para TB com DM descompensado, neuropenia, TGO maior que 200 UI por L, ou que fizeram uso de corticoides nos últimos 7 dias. Perdão pela complexidade aqui de alguns itens, mas por isso mesmo peço a sua participação, deixe seu comentário, você que talvez tenha bastante conhecimento sobre este assunto. O desfecho primário foi o desenvolvimento da AIDS-TB paradoxal, nas primeiras 12 semanas após o início da TARV. Pacientes suspeitos de terem desenvolvido AIDS foram submetidos a testes diagnósticos para a exclusão de outras causas de piora clínica. Nos casos confirmados, o regime medicamentoso determinado pelo protocolo do estudo poderia, a critério médico, ser interrompido e o paciente poderia ser tratado com prednisona 1,5 mg por quilo por dia, se o médico assistente, de acordo com a gravidade do quadro clínico, assim julgasse necessário. Desfechos secundários incluíam tempo até o desenvolvimento da AIDS-TB, morte por qualquer causa e atribuída à AIDS-TB, hospitalização por qualquer causa e por AIDS-TB, AIDS-TB com comprometimento de SNC, entre outros. Dos 120 pacientes alocados no grupo que recebeu prednisona, 39 ou 32,5% desenvolveram AIDS-TB paradoxal, enquanto esse número foi de 56 ou 46,7% entre os 120 pacientes alocados no grupo que recebeu placebo, o que se mostrou uma diferença estatisticamente significativa. Dentre os pacientes que desenvolveram AIDS em ambos os grupos, nenhum apresentou comprometimento do SNC. Em relação aos desfechos secundários, não houve diferença no tempo médio para o desenvolvimento de sintomas entre os pacientes que desenvolveram AIDS no grupo que recebeu prednisona e os que estavam no grupo que recebeu placebo.
Menos pacientes do grupo que recebeu prednisona tiveram os episódios de AIRES tratados com glicocorticoides. O risco relativo de 0,47 com IC 95%, igual a 0,27-0,81. Entretanto, a diferença perdeu força estatística quando somente os 95 pacientes que desenvolveram AIRES foram analisados. Risco relativo de 0,68, mas com o IC 95%, igual a 0,44-1,04. Não houve diferença na mortalidade ou no número de hospitalizações entre os grupos. Entretanto, a duração da internação foi menor no grupo que recebeu prednisona. Também não houve diferença significativa em relação ao desenvolvimento de infecções graves, eventos adversos relacionados ao uso de corticoides na supressão da carga viral do HIV ou na contagem de células CD4. Devido aos resultados de outro estudo que mostrou uma maior incidência de câncer entre pacientes infectados com o vírus HIV e que receberam prednisolona para o tratamento de pericardite tuberculosa. Os autores também investigaram o desenvolvimento de neoplasias nos pacientes na 28ª semana e após um ano da participação no estudo. Dados de 220 pacientes após um ano estavam disponíveis e dentre estes somente um caso de desenvolvimento de câncer foi descrito. Um paciente no grupo placebo que foi diagnosticado com a sarcoma de Kaposi, o qual foi tratado com sucesso com a TARV. Os resultados deste estudo são animadores, uma vez que mostraram uma incidência 30% menor de AIRES-TB no grupo que recebeu prednisona em relação ao grupo placebo, assim como menor uso de glicocorticoides para tratamento de AIRES, o que sugere que os pacientes no braço do uso de prednisona podem ter desenvolvido AIRES de uma forma mais branda. Entretanto, é importante destacar que ainda não existe recomendação oficial para o uso de corticoide como a profilaxia de AIRES e que o uso de corticoides em outras infecções oportunistas, como neurocriptococose ou sarcoma de Kaposi, está associado a desfechos adversos, inclusive com o aumento da mortalidade. Assim, para finalizar, embora promissor, mais estudos são necessários para estabelecer o uso rotineiro de prednisona como estratégia para a prevenção da AIRES-TB, nos casos em que sua adoção foi considerada. O rastreio de outras infecções oportunistas não pode ser negligenciado, evitando-se a piora clínica nesse grupo de pacientes de alto risco. A fonte aqui desta informação é o próprio PubMed. Peço desculpas se esse texto é bastante complexo. Meu objetivo aqui nos vídeos é sempre clarear, trazer tudo mastigado com as informações o mais simples possível, mas aqui nesse caso é bastante complexo mesmo, e como eu disse lá no começo, eu não sou um expert neste assunto, mas tenho certeza que quem tem a doença ou que quem se interessa, esse texto aí pode somar, esse vídeo então pode somar bastante aí na sua vida. Este é o nosso objetivo. Então, aqui a informação um pouco do que é essa AIRES, e agora, como eu disse no começo, tem uma pesquisa aqui. Pesquisa investiga a causa no caso no Brasil chama de SIRI, SIRI, que seria a AIRES, em pacientes com HIV. Vamos lá. É comum então que portadores do vírus HIV sofram com a síndrome inflamatória de reconstituição imune, a SIRI ou a AIRES, após iniciar a terapia antirretroviral, principalmente pacientes em estado avançado de imunodeficiência. Um dos patógenos associados com a SIRI é o complexo Mycobacterium avium, ou MAC, sigla em inglês, que causa doenças respiratórias. Apesar da incidência de infecção por MAC ter caído drasticamente com a terapia antirretroviral, a mortalidade por essa infecção ainda se mantém alta. O pesquisador Fiocruz Bahia, o Bruno Andrade, participou juntamente com pesquisadores do National Institute of Health, o NIH, nos Estados Unidos, de um estudo que analisou o surgimento de células T CD4+, com potencial citotóxico e inflamatório nos pacientes HIV positivo.
acometidos por MAC-Ciri ou MAC-Aedes. Pacientes não infectados por HIV, que apresentaram infecção pulmonar por MEC, também foram incluídos na pesquisa para comparação dos resultados. Os estudos investigaram respostas de monocócitos de células T CD4+, in vitro, expressão de fator de necrose tumoral em tecidos e citocinas plasmáticas e marcadores inflamatórios para analisar se a Ciri ou a Aedes, no inglês, representa uma resposta do sistema imunológico ou seria uma anomalia. O trabalho intitulado Emergence of Polyfunctional Cytotoxics CD4+, T cells. Aqui não vou trazer mais a tradução porque é bem extenso, mas enfim, esse trabalho então foi intitulado desta maneira. A equipe observou que durante a Ciri ou a Aedes houve restauração da produção de fator de necrose tumoral em monócitos em resposta à inflamação pelo MEC. Além disso, células T CD4+, específicas de MEC, aumentaram substancialmente durante a Ciri, em níveis mais altos que dos pacientes não infectados por HIV. É provável que a terapia antirretroviral tenha causado a diferença de resultados entre pacientes HIV positivo e negativo na disseminação da infecção por MEC. Os pesquisadores concluíram que a infecção por HIV em estado avançado não leva ao comprometimento da produção de citocinas de monócitos e macrófagos após o início da terapia antirretroviral, sendo capaz de controlar eficazmente a infecção por MEC. Também não ficou claro se as respostas das células e monócitos durante a MAC-Ciri são uma resposta do sistema imunológico ou uma anomalia. Poucos casos, já para finalizar aqui, de pacientes HIV positivo com infecção por MEC que não desenvolveram Aedes, e o fato de a amostra do paciente HIV positivo com MEC-Aedes ser pequena, acabam sendo fatores limitantes para a pesquisa. Esse estudo é um recorte de uma pesquisa que está sendo realizado a longo prazo. Lembrando que essa divulgação aqui vem lá de 2018, é bem recente. Pesquisa investigando causa da Ciri ou da Aedes, em pacientes com HIV. Então tá aí, espero ter clareado um pouco, peço perdão novamente pela complexidade deste texto, mas infelizmente eu não consegui nada mais simples. Porém, se isto acontecer, com toda certeza trarei para vocês aqui no canal. HIV, prednisona, pode prevenir síndrome inflamatória de reconstituição imune associada à tuberculose e também ao HIV. Se gostou daquela curtida, inscreva-se no canal, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia que chegou especialmente para você. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. No Google é Divulgação by Ariel, ou aqui embaixo tem os links para você. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo. Valeu!